Muito hipnoterapeuta se sente inseguro na hora de fazer o atendimento de clientes com impotência sexual. Mesmo esse tipo de problema sendo extremamente comum por todo mundo, ainda é motivo de tabu e talvez aí por causa disso muito terapeuta ainda não se sinta seguro ou não saiba como trabalhar esse tipo de cliente. Às vezes não consegue ter um raciocínio terapêutico na hora de fazer o tratamento desse cliente. É por isso que nesse vídeo eu vou te ensinar como tratar impotência sexual com hipnose. Antes de você continuar com o seu tratamento, a primeira coisa que você tem que verificar com o seu cliente é se o motivo da impotência sexual dele não tem a ver com algo fisiológico. Ou seja, é importante que o seu cliente ele vá em médicos, que ele faça exames para verificar se está tudo certo com o corpo dele, se está tudo funcionando certinho, se não é um problema fisiológico que está atrapalhando ali, que está causando essa impotência sexual. Porque se for fisiológico, não tem muita coisa que você como terapeuta realmente vai conseguir fazer, para esse problema da impotência sexual. Então, o ideal é verificar. Tem algum problema que é fisiológico? Não. É puramente psicológico? Sim. Aí sim, você vai poder ajudar esse cliente. Eu percebo que um dos maiores problemas que os hipnoterapeutas que estão começando agora têm é que eles não conseguem entender a diferença de sintoma e de causa. Apesar de, obviamente, quando você ouve, fica muito distinto na sua mente, o que é a causa, o que é o problema. Na hora da clínica, na hora dos atendimentos, parece que isso se mescla, fica um pouco nebuloso, fica difícil de definir aquilo. É por isso que, por exemplo, muito hipnoterapeuta, quando vem falar comigo, quando vem tirar dúvidas, às vezes na nossa mentoria, ou às vezes lá na comunidade de Marcílio, fala, eu tô com um cliente que ele tem impotência sexual, só que eu não sei nenhuma técnica, eu não queria focar a hipnose nos órgãos genitais do meu cliente, eu não sei como fazer para fazer, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tentar fazer ele funcionar durante a hipnose, ou seja, o terapeuta ele está pensando no sintoma. Quando o seu cliente vem para resolver um problema com você, o seu cliente ele não traz o problema, ele traz um sintoma daquele problema, ou seja, ele não traz a causa, ele traz o sintoma. Por quê? Porque o sintoma é o que incomoda, mas você como terapeuta não vai focar no sintoma, você vai focar na causa. Ou seja, o cliente, quando ele vem para você dizendo, eu tenho impotência sexual, a impotência sexual não é o que você vai resolver na clínica, porque a impotência sexual ela é um sintoma de um problema real que está atrapalhando o seu cliente. Esse problema está atrapalhando tanto o seu cliente que está causando impotência sexual nele. Então, o seu foco terapêutico não vai ser no órgão sexual do seu cliente, você não vai fazer sugestões relacionadas a isso, você não vai precisar nem simular relação sexual com o seu cliente, não precisa fazer nada disso, nada dessas terapias aí que pode ser muito invasiva para o seu cliente, pode ficar muito estranho durante o processo terapêutico e realmente não tem necessidade nenhuma de você fazer isso. Terapeuta, só um pouquinho, antes de a gente continuar, vou te explicar como que você vai pensar na hora que você for fazer o tratamento de qualquer cliente seu que tem impotência sexual. Eu vou te ensinar quais são as técnicas que você pode usar em cada uma das etapas durante esse tratamento e eu vou trazer também alguns estudos de caso para você entender como que eu tratei clientes meus mais ou menos da mesma maneira que eu estou explicando aqui para você. E antes da gente continuar, eu quero só deixar um recado para você. Todas as técnicas que eu falar aqui nesse vídeo, elas estão presentes lá na comunidade Marcílio. O que é a comunidade Marcílio? A comunidade Marcílio é a minha plataforma de cursos online. Ou seja, ao invés de você adquirir um curso, você adquire a plataforma e tem acesso completo a todos os cursos, todas as formações que tem lá dentro. Então a gente tem formação de hipnose clínica regressiva, terapia de partes, hipnose não verbal, hipnose para gatilhos, panorama mental, metáforas prontas, como tratar vícios, ou seja, tem muito conteúdo legal e todo esse conteúdo fica liberado na íntegra, na totalidade para você. Basta você virar membro da comunidade Marcílio. Então se você achar interessante, o link para você se inscrever tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, certo, você já entendeu então que a impotência sexual do seu cliente não é de fato o problema que ele veio resolver, não é o foco da sua terapia, e sim o que está causando essa impotência sexual do seu cliente. Vamos lá, o que costuma causar impotência sexual no seu cliente? Qual é o problema que costuma causar isso? Normalmente, impotência sexual está vinculado diretamente a
insegurança e a ansiedade. Normalmente, um desses dois sentimentos, ou normalmente os dois sentimentos juntos, tá? Estão envolvidos nesse problema. Então perceba como a sua linha de raciocínio terapêutica vai ter que modificar completamente, né? Você não vai mais focar agora no órgão sexual, no desempenho sexual do seu cliente. O que você vai focar? Naqueles sentimentos, naquelas sensações que estão de fato causando esse problema no seu cliente. Por quê? Porque se você resolver a ansiedade e a insegurança que o seu cliente está sentindo, esses sentimentos não vão estar mais ativos, não estão mais atrapalhando o seu cliente durante o ato da relação sexual. Logo, ele não vai ter mais nenhum problema na hora de fazer o ato, né? Na hora de fazer sexo com a pessoa que ele quiser. Então, o primeiro passo que você tem que dar na hora de fazer o tratamento de um cliente com impotência sexual é, durante a anamnese mesmo, conversar com ele e tentar identificar que sentimentos que estão atrapalhando a vida do seu cliente, né? Tenta identificar sentimentos, tenta identificar momentos da vida dele, verifica, por exemplo, assim, a impotência sexual quando você sente, é só com algumas pessoas em específico, né? Por exemplo, ele pode se relacionar com várias pessoas e falar, não, quando me relaciono com essas pessoas não tem problema, quando me relaciono com essas pessoas aqui, eu tenho problema de impotência sexual. Ou, por exemplo, ele fala, não, eu tenho problema de impotência sexual nos fins de semana, né? Durante a semana tá tudo certo, mas chega fim de semana eu não consigo. Ou não, é periódico, tem alguns momentos que eu tenho problema, em outros momentos parece que aquilo passa, né? Ou seja, varia um pouco. O ideal é você entender isso. Se isso tem uma sazonalidade, ou seja, realmente isso acontece sempre, acontece só em alguns momentos, né? Porque identificando isso, você vai conseguir perceber, pô, é só no fim de semana? Então o que acontece no fim de semana que está afetando a insegurança do meu cliente, a ansiedade dele, né? O que acontece então quando ele se relaciona com aquelas pessoas que é o que está atacando o problema, né, de impotência sexual, né, a insegurança na hora de fazer aquilo, né, a ansiedade. Então é isso que você vai fazendo, vai identificando em que momentos que está sendo disparada essa ansiedade, essa insegurança, né? Você vai anotando tudo isso, por quê? Porque esse é o grande problema que o seu cliente está enfrentando. É isso que você de fato vai resolver com esse cliente, certo? Você já conversou então com o seu cliente, você já identificou exatamente qual é o sentimento, qual é, né, as motivações que estão de fato incomodando seu cliente a ponto de causar impotência sexual nele. Agora você vai escolher um protocolo para resolver esse problema. Você pode utilizar aí uma infinidade de protocolos que existem. Eu indico para você utilizar o protocolo de regressão de memória. Na minha opinião, é o melhor protocolo que tem e principalmente é um dos protocolos mais rápidos que tem. Então, diferente de qualquer outro tipo de terapia, a regressão de memória faz com que você consiga trabalhar exatamente aquelas memórias, aqueles eventos negativos que acabaram causando esse problema no seu cliente, né? Ou seja, que acumularam ansiedade, que acumularam às vezes uma insegurança. Até porque, olha que interessante, não é porque o seu cliente tem problemas de ansiedade e insegurança, né, que isso não tenha também memórias, eventos traumáticos relacionados à sexualidade, né? Por exemplo, o que pode ter acontecido também com o seu cliente devido a uma ansiedade, uma insegurança que vem lá da infância, né, vem acompanhando e já atrapalhando a vida do seu cliente por um tempo. Pode ser que aquela primeira vez que ele teve um problema de impotência sexual tenha afetado muito mesmo a vida dele, afetado, né, psicologicamente ele a um ponto que se tornou também um evento traumático, né? Então não basta apenas eliminar só a ansiedade, só o sentimento negativo, é importante também eliminar experiências negativas, tratar, né, não eliminar, tratar experiências que são negativas relacionadas também a experiências sexuais. Então por isso que um protocolo de regressão de memória bem feito, né, que é o que você encontra, por exemplo, lá na plataforma da comunidade Marcílio, né, um protocolo completo, começo, meio e fim, e que, claro, né, pegue todas as pontas que ficam soltas, né, não apenas as memórias, mas também trabalhe pessoas, perspectivas, gatilhos, tudo aquilo que precisa ser trabalhado para resolver esse problema do seu cliente o mais rápido possível. Com um protocolo de regressão de memória, você consegue tranquilamente resolver o problema de impotência sexual do seu cliente em até 3 sessões, tá? Por quê? Porque apesar de ser um problema que realmente afeta muito o seu cliente, a causa dele, a motivação que está causando de fato essa impotência sexual, a maioria das vezes, né, é muito fácil de ser tratado com hipnose clínica. Então por isso que o resultado já é extremamente rápido.
Então, com o protocolo de regressão de memória, você consegue ressignificar eventos traumáticos que estão causando ansiedade, que estão causando insegurança no seu cliente. Como eu comentei, é importante que você visite tanto memórias lá da infância, tá? Quando aquelas que está surgindo a insegurança, que está surgindo a ansiedade, porque lá quando a ansiedade e a insegurança estão surgindo, lá na infância do cliente, obviamente não está relacionada a nada sexual, tá? Porém, o grande problema é, à medida que ele vai crescendo, esses problemas de insegurança, né, de ansiedade, eles vão crescendo junto. Então, quando aparece impotência sexual pela primeira vez, isso tem um impacto muito forte. Por que as pessoas, por exemplo, por que acontece de uma pessoa ter uma impotência sexual, digamos, né, ali com 20 e poucos anos, e isso não afetou a vida dessa pessoa? Ela seguiu e nunca mais teve esse problema. Agora, uma outra pessoa, uma segunda pessoa, teve impotência sexual com a mesma idade e aquilo afetou a pessoa o resto da vida. Ela tem insegurança, ela tem ansiedade e uma série de outras coisas. Por que isso acontece? Né? Por que uma pessoa responde diferente da outra? Porque afeta até mais uma pessoa do que outra. Por quê? Porque os sentimentos, tá, que interpretaram aquilo, ou seja, o sentimento que interpretou o ato de ter a impotência sexual, né, foi interpretado de maneira tranquila, né? Isso não afetou a vida dele, e por outro foi interpretado, tá? Como? Através das experiências que aquela pessoa teve. Então, como ela tem experiências que ela faz ela se sentir ansiosa, faz ela se sentir insegura, né? O impacto que a impotência sexual teve naquele ato ali, teve durante aquele momento, foi muito mais forte. Então, por isso que não adianta você só tratar o problema aqui e agora, voltar nas memórias de impotência sexual. Não, você tem que voltar até lá atrás, lá no passado, né? Que é o quê? Que é a maneira que ele interpreta a situação. Porque se você simplesmente for lá e resolver as impotências sexuais do seu cliente durante os eventos de impotência sexual, mas você não voltar lá atrás, né, e não resolver aqueles problemas da onde nasceu de fato a insegurança, a ansiedade, o que vai acontecer? Seu cliente vai ficar bem por um tempo, na próxima vez, né, que pode acontecer às vezes um abuso de álcool, né, um dia que ele estava meio cansado, aconteceu aquilo, a mente dele, vai trazer de volta todas as inseguranças, todos aqueles problemas de volta, e ele vai voltar a ter problema de impotência sexual, né? Por quê? Porque a mente dele não venceu, a mente dele, né? Você conseguiu eliminar por um tempo, mas as origens disso fizeram com que o problema voltasse novamente. Então é muito importante que você volte lá no passado e resolva desde o início, tá? Não apenas durante os momentos do ato sexual. Então, a regressão de memória é uma das ferramentas que você pode utilizar para auxiliar no tratamento de pessoas com impotência sexual. A segunda ferramenta que você pode utilizar é a dessensibilização sistemática. A dessensibilização sistemática você encontra lá na plataforma da comunidade Marcílio com o nome de hipnose para gatilhos, porque é exatamente isso que essa terapia faz, que esse processo terapêutico faz. Ela dessensibiliza gatilhos. Então, lembra que lá eu falei para você que lá na anamnese você ia ter que identificar, né, em que momentos que isso acontece, porque pode acontecer, por exemplo, do seu cliente ter impotência sexual, mas só quando ele está num lugar específico, ou com uma pessoa específica, né? Ou aconteceu uma situação específica. Ou seja, esses momentos, então às vezes aquela pessoa, né, ou aquele lugar, pode ter um gatilho, pode ser um gatilho muito forte para aquele momento. Então você foi lá, por exemplo, você fez regressão de memória com o seu cliente, ressignificou tudo as memórias, fez tudo, tá show de bola, não tem mais nada por que reclamar, né? Você conseguiu fazer o tratamento completo com o seu cliente não apresentou mais problema, né? Ali, ó, potência 100% lá, ó, felicidade. O que acontece? De repente, seu cliente vai para um motel que ele ia quando era mais novo. Quando ele chega nesse motel, é o motel ali que é o safado, é o que, sabe, tem aquele gatilho muito forte. Chega lá, volta todo aquele gatilho porque não foi dessensibilizado. Seu cliente tem problemas de novo e aí volta. Aconteceu, né? A insegurança, será que vai acontecer de novo? Parece que o protocolo não foi bem aplicado, parece que, né, não resolveu direito, e realmente não resolveu direito, porque ficaram gatilhos para trás, né? Então, com a hipnose para gatilhos, tá? Com a ferramenta de hipnose para gatilhos, o que você vai fazer? Você vai conseguir identificar esses gatilhos, certo? Por exemplo, tô percebendo então que toda vez que ele vai nesse lugar, ele tem esse problema, ou toda vez que ele sente esse sentimento, ele tem esse problema, porque às vezes, por exemplo, ele tem problemas de vida, insegurança, ansiedade, mas quando ele se sente
negligenciado, por exemplo, ele também tem esse problema. E é um grande problema para ele, porque na sexta-feira a mulher dele vai pro restaurante com as amigas, né? Ela toma uns drinks com as amigas e ele se sente negligenciado, então toda sexta-feira que ela sai com as amigas, ele tem problema de impotência sexual, né? Por quê? Porque a mente dele fez esse link, fez essa ancoragem, criou esse gatilho, né? Então com a hipnose a gente consegue quebrar esse gatilho, ou seja, a mulher dele consegue se divertir com as amigas, ir lá, ter o tempo dela, se divertir, voltar para casa, e isso faz com que ele não se sinta negligenciado, ou caso, mesmo que ele se sinta negligenciado, a gente consegue dessensibilizar exatamente isso. Ele se sente negligenciado, mas isso não afeta a potência sexual que ele vai estar tendo, isso não afeta a relação sexual que ele possa ter. Então a gente consegue quebrar desvincular, né, desassociar esse tipo de condicionamento que aconteceu. A gente descondiciona essas duas sensações que não tem nada a ver uma com a outra, né? Então você consegue trabalhar isso tanto nesse ponto, quanto dessensibilizar vários outros gatilhos que você vai identificar, tanto durante a anamnese, quanto durante o processo terapêutico. Então a hipnose para gatilhos é uma técnica muito importante que você precisa ter e está inclusa também lá na comunidade Marcílio. A terceira e última técnica que você pode aplicar em clientes com impotência sexual, tá? Não é exatamente uma técnica, mas sim um aglomerado de técnicas. Você pode utilizar metáforas terapêuticas prontas para ajudar o seu cliente a ter melhores resultados, tá? Imagina só, você já trabalhou o protocolo de regressão de memória com o seu cliente, certo? Ou seja, já limpou eventos traumáticos, você já trabalhou a parte de perdão de pessoas que realmente importam, você trabalhou os gatilhos também, né? Ou seja, o evento que aconteceu já foi ressignificado, as pessoas já foram perdoadas, você dessensibilizou todos os gatilhos que precisava, certo? Ou seja, você já desestabilizou por completo aquele problema, certo? Só que o que falta você fazer agora? Levantar a bola dele, tá? Ou seja, você já resolveu tudo aquilo que estava causando os problemas, mas o seu cliente ainda está neutro, certo? Ele ainda não viu os resultados, seu cliente não está empolgado, não está positivo ainda com aquela situação, ele está mais ou menos neutro, né? Então você pode utilizar metáforas, por exemplo, para causar o quê? Além de tirar a insegurança do seu cliente, você vai usar metáforas para aumentar a sensação de segurança no seu cliente, vai utilizar metáforas para ampliar a sensação de calma e de segurança, de tranquilidade que o seu cliente está sentindo durante aquele ato. Então você pode utilizar de metáforas terapêuticas, né? Para o quê? Para agora você já eliminou o que estava causando pensamentos, sentimentos negativos, utiliza as metáforas agora para levantar a bola do seu cliente, fazer ele se sentir empolgado, determinado, saber, não, eu vou me sentir seguro, eu sei que nada mais vai acontecer, ou seja, fazer ele realmente, né, ter essa sensação positiva e tudo mais, que só vai beneficiar o tratamento e a vida do seu cliente. Então, a técnica de metáforas terapêuticas prontas, tá? É uma excelente maneira de você levantar a bola do seu cliente, fazer ele sair motivado, fazer ele sair tranquilo, né? Fazer ele sair seguro da sua terapia, para na hora de que ele for lá consumir o ato sexual dele, não apresentar nenhum tipo de problema. Então, com essas três técnicas, somente com essas três técnicas, tá? Você já consegue, olha, excelentes resultados com o seu cliente. Os resultados são realmente muito bons. Eu vou falar para você agora um caso muito interessante que aconteceu comigo. Eu estava fazendo o tratamento de um cliente, né, que ele veio para mim e falou o seguinte: Jason, eu tenho um problema, né, de impotência sexual, eu não consigo, a maioria das vezes eu não consigo comparecer, eu já fiz terapia uma outra vez, tá, e eu fiz uma terapia e tudo mais, tinha dado tudo certo, eu fiquei quase um ano sem apresentar o problema e de repente o problema se apareceu de novo, né, e agora vim buscar aqui a tua ajuda e tudo mais. E claro, quando o cliente vem assim para mim, para você também, a primeira coisa que você tem que identificar é o quê? Por que esse problema voltou? Né? O que aconteceu que fez com que o problema voltasse quase um ano depois, né? E foi exatamente essa a pergunta que eu fiz para ele. O que aconteceu, né? Ele falou 8, 10 meses atrás. O que aconteceu há 8, 10 meses atrás que fez todo o tratamento que você fez desmoronar, ir por água abaixo, né? E você voltar a ter esse problema. Ele falou, olha, o que aconteceu? Eu estava tendo problema de impotência sexual com a minha ex-namorada, né? Fui lá, fiz o tratamento, melhorei, me senti muito bem, né? Voltei a ter uma vida ativa, uma vida sexual ativa, tudo rolando, tudo certo. Terminei com a minha namorada, fiquei um tempo sozinho, encontrei outra menina, né? Encontrei outra menina, comecei a namorar com ela. Ali uns 2 meses, né? Uns 2 meses depois de a gente estar junto, 2, 3 meses, ela tava me falando sobre o dia que ela foi apresentada pra mim, né? Ela falou, um amigo meu falou assim, vou te apresentar o fulano. Fulano, ele é bonitão, ele é trabalhador, ele ganha bem, né? Ele é simpático. Daí a menina dela falou, daí eu falei assim, ele é bonito,
ganha bem, é simpático, então só pode ser broxa. A namorada falou brincando, rindo com ele, né? Aquilo foi o quê? Um gatilho muito, muito forte, né? Fazendo com que toda aquela insegurança, todo aquele problema que aquele cliente tinha, voltou como uma cachoeira, destruindo ele, né? Simplesmente, depois daquele dia, ele não conseguiu mais consumir, né, o ato sexual com a namorada dele. A insegurança, a ansiedade bateu com muita força por um simples comentário que ela fez. Então, o que eu fiz com esse... Então, como que foi o tratamento desse cliente? A gente fez, claro, fiz um pente fino, a gente verificou várias memórias, tá? Que atrapalhavam a vida dele. E olha que interessante, a gente voltou em muita memória mesmo, tá? A gente voltou aí umas 5, 6 memórias ali antes dos 12 anos de idade. E, bom, todas as memórias que ele tinha, que a gente ressignificou, não tinha nada a ver com sexualidade. Tá? Já quero adiantar para você. Eu não teve problema de abuso, não teve problema de violência, né? Nada disso. Todos os problemas que o meu cliente tinha eram relacionados à insegurança, relacionados à vergonha. Tá? Então, por exemplo, ele trouxe uma memória de uma vez que ele estava na escola. Tá? Ele estava na escola fazendo a apresentação, né? Todo mundo começou a se apresentar, a apresentação em grupo. O amigo dele falou, o outro falou, na hora de falar, chegar na vez dele, ele gagueja, as crianças começam a rir, a professora fica brava com ele, né? Isso faz ele gaguejar, travar ainda mais, a professora acha que ele tá fazendo de sacanagem, né? E briga com ele na frente de todo mundo, ou seja, aquilo se acumula ainda mais, né? Muda a memória, a gente vai para uma outra memória. Ele lembra que ele tá sozinho em casa, vendo a mãe dele se despedir dele e indo pro trabalho, enquanto ele ficava sozinho em casa por um tempo, até o pai dele voltar, e isso causava uma ansiedade muito grande, fazia ficar sempre na janela, na porta, esperando o momento que a mãe ia chegar, que o pai ia chegar, que alguém iria chegar, porque ele ainda era muito novo, né? Mas os pais precisavam trabalhar. Então, olha só, todas as memórias que esse meu cliente foi trazendo, todas elas eram associadas à insegurança e à ansiedade, né? Ou seja, essas memórias foram o berço desses sentimentos, foi ali que foram forjados esses sentimentos, os gatilhos, o modo de funcionamento desses sentimentos, ou seja, quando que eu vou sentir eles, quando que isso vai acontecer. Então isso ensinou a mente do meu cliente a sentir muito mais ansiedade, a sentir muito mais inseguro. Isso, claro, com apenas algumas das memórias que a gente trabalhou, né, das várias que a gente teve. Com esse cliente foi ressignificado todas essas memórias negativas que ele teve. A gente visitou também momentos, né, sexuais que o nosso cliente teve, de atos sexuais em que ele não conseguiu, não conseguiu, teve problemas sexuais. E o grande ponto aqui é o seguinte, tá? É que muito terapeuta erra aqui, eu não quero que você erre, por isso que eu tô falando, é um recado, aqui é a chave de ouro para esse processo, para esse tratamento aqui, tá? Quando você for fazer a regressão de memória com o seu cliente, tá? Quando você estiver ali ressignificando memórias, quando você voltar nessas memórias, que são as memórias ativadoras, como eu gosto de chamar lá no curso de hipnose clínica regressiva, ou seja, são as memórias que estão reforçando aquele sentimento, aquela crença lá do passado, como são, por exemplo, as memórias de atos sexuais que não aconteceram, né? Atos sexuais falhos, onde ele teve problema de impotência sexual, tá? Um erro muito comum de terapeuta, de hipnoterapeuta, é fazer o quê? A pessoa vai nessa memória, certo? Onde ele não consegue fazer o ato, e o terapeuta vai lá e fala, não, você conseguiu, deu tudo certo, né? Ou seja, ele tenta ressignificar, mudando completamente o que aconteceu durante o processo ali, né? Durante aquele evento, tá? Então, quando você altera o que aconteceu durante aquele evento, você não está de fato ressignificando aquilo, você está tentando, né, criar uma memória falsa em cima. Então, quando você for ressignificar, tá? Se você falar, não, deu tudo certo e tudo mais, por que você não deve fazer isso? Porque você simplesmente está ignorando a falha, certo? E dizendo, não, deu tudo certo, bola pra frente, né? Então isso significa que a próxima vez que der falha, ou que simplesmente que ele tenha medo que possa falhar, tá? Ele vai falhar. Ele vai falhar por quê? Porque a mente dele está acostumada somente com o sucesso. Então, o que você vai fazer na hora de ressignificar? Na hora de ressignificar essas memórias em específico, tá? Você não vai dizer que deu tudo certo. Você vai dizer, olha, realmente, né, não deu certo, você teve problema sexual aqui, mas você vai se sentir muito bem, você vai se sentir tranquilo, você não vai se sentir culpado, você não vai se sentir ansioso, você não vai se sentir inseguro, você vai dizer, olha, aconteceu, né, pode acontecer com qualquer um, acontece comigo, acontece com todo mundo, né, hoje não tá um dia bom, num outro dia que eu tiver melhor, vai dar tudo certo, né, ou seja, você vai ressignificando dessa maneira e a pessoa entende, opa, eu não preciso dar todo esse peso que eu dou pra esse ato que aconteceu, né, tipo, não deu certo aqui, né, não subiu o negócio, pô, paciência, na próxima sobe, né, e a pessoa fica tranquila, porque é exatamente isso que é o problema, tá? A pessoa fica na cabeça dela, né? Quando ela tem problema de impotência sexual,
antes de ela começar a fazer o ato, ela já tá pensando, será que eu vou conseguir? Será que vai subir? Será que vai dar certo? E não sei o que lá. E isso vai alimentando aquele monstrinho da ansiedade lá dentro, e isso vai crescendo e crescendo, se amplificando cada vez mais. Então esse pensamento, até mesmo possessivo que acontece antes, né? Ah, não vai dar certo, não vai dar e tudo, isso atrapalha muito. Então, quando você fizer esse processo ressignificar dessa maneira, o que a mente dele vai pensar? Ao invés da mente dele, antes do ato, pensar, meu Deus, será que não vai dar certo? Nossa, aquela vergonha, será que vai... Ele vai pensar assim, não, eu vou lá. Se não der, né? Se não funcionar, tudo bem, acontece, tá? Na próxima vai funcionar certinho. Então, esse deixa pra lá que o seu cliente vai trazer durante o ato, né? É o que vai eliminar a ansiedade, é o que vai eliminar a insegurança dele e vai fazer ele conseguir ter a performance que ele busca, o resultado que de fato ele quer. E se você quer ter os mesmos resultados que eu tenho lá na minha clínica, você não pode deixar de virar membro da Comunidade Marcílio, a minha plataforma de cursos online. Lembrando, você não vai comprar por um curso. A Comunidade Marcílio é uma plataforma. Você adquire a plataforma e tem acesso a todos os cursos que estão disponíveis lá de maneira instantânea, tá? Você vira membro, todos os cursos estão na íntegra disponíveis para você. E a parte mais legal, você tem mentoria toda semana, tá? Ou seja, toda semana você tem mentoria comigo. Toda quarta-feira, 7 horas da noite, você tem um encontro marcado comigo todas as noites para tirar dúvidas de seus clientes, estudos de caso, dúvidas sobre o curso. Vou estar lá ao vivo para você, pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia. E outra grande vantagem da Comunidade Marcílio é que você tem atualização, ou seja, novos cursos todos os meses. Todo mês tem um curso novo para você se especializar, para você entender, para você virar um hipnoterapeuta de ainda mais renome, ainda mais sucesso, ter ainda mais ferramentas na sua caixa de ferramentas, sem precisar, claro, pagar nada mais por isso, porque todo curso novo que entra na Comunidade Marcílio já está incluso ali na sua assinatura de membro da Comunidade Marcílio. Então, quer saber mais sobre a comunidade? Não perde tempo, não perde essa especialização. Aqui embaixo vai estar disponível para você no link aqui embaixo do nosso vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.